Meu nome é Claudemir Policarpo, professor Policarpo, e hoje estou aqui para trazer um novo conhecimento. Gostaria de pedir aí para que você esteja compartilhando essa mensagem, dando aí a sua opinião, nos ajudando a fazer esse conhecimento chegar até aquele que precisa. Em primeiro, nós vamos falar hoje o que é escola, né? O que é essa instituição escola? Então é importante dar início dizendo que essa instituição ela fornece o processo de ensino para discentes, para alunos. E qual o objetivo da escola? O objetivo da escola é formar, é desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social, cognitivo. Então esse é o objetivo da escola. De onde vem a palavra escola? A palavra escola é uma palavra que vem do grego, né? Schole, que significa ócio, que significa lazer, que é o mesmo que tempo livre. Olha que interessante. Então vejam, esse significado ele advém do conceito de escola da Grécia Antiga, Diferente do que nós vemos atualmente, era uma reunião, um momento em que os cidadãos gregos eles tinham um tempo livre para discutirem sobre a filosofia e alguns comportamentos sociais. Então aí o significado de escola, o surgimento da palavra. Bem, o surgimento e desenvolvimento da escola no mundo, como e quando se deu. Em 2000 a.C., no período ainda da Grécia Antiga, as escolas tinham por objetivo, então, educar homens em sua formação integral, ou seja, desenvolver a sua ética, o pensamento político e o seu conhecimento religioso. Portanto, entretanto, com a queda da Grécia para Roma, isso aconteceu em 763 a.C., a escola ela passou a ter uma função para formar homens com capacidade crítica através de ensinamentos sobre filosofia, aritmética, política, artes. Onde o professor, grandes filósofos, ensinava a construção de ideologia baseada no comportamento social daquela época e não nos seus próprios conhecimentos. Ao longo de todo esse período, a escola ela formava apenas pessoas do sexo masculino. Só os homens poderiam ir para a escola naquele período, Esses homens, então, eles eram considerados cidadãos greco-romanos, com o objetivo aí de torná-los dirigentes, líderes do povo, assim como políticos, representantes da religião, que era a ideia daquela época. A instituição, ela representava uma troca de ideias construtivas, onde as pessoas eram livres para desenvolver os seus próprios pensamentos e suas conclusões. Com o domínio social, religioso da Igreja Católica na Idade Média, o direito à educação ele passou a ser restringido somente à elite clériga, sendo as outras classes excluídas de qualquer conhecimento de ensino lecionado. Os professores daquela época eram os próprios religiosos. Eles ensinavam a ler, ensinavam a escrever, e tudo baseado em estudos da Igreja Católica. As classes aconteciam dentro dos mosteiros, e dentre essas classes, as crianças e adultos eles utilizavam o mesmo ambiente de ensino. Não havia separação. Foi a partir, então, do desenvolvimento da economia naquele período que os nobres perceberam a necessidade de ler, escrever, contar, e eles perceberam que isso ajudava em seus negócios.
Foi aí que a elite entendeu que com o crescimento econômico, eles precisariam cada vez mais de pessoas instruídas, pessoas capacitadas, pessoas que pudessem aí operar lá, já naquela época, as suas máquinas, ou na realização de negociações, pois a instrução trazia luz aos seus negócios. A escola, então, passava a ter um novo sentido. E qual era esse novo sentido? Formar trabalhadores selecionados pela nobreza e atuarem no mercado de trabalho em prol de um desenvolvimento econômico. Eu preciso falar para você sobre o surgimento do ensino médio no mundo. Isso tem até uma data. O surgimento do ensino médio no mundo, isso foi acontecer no ano de 1717. Mês de outubro, dia 28. Então, dia 28 de outubro de 1717, vem acontecer o surgimento do ensino público no mundo. E quem foi esse cara? Qual é o nome que tem por trás dessa data? Déspota da Prússia. Esse cara, então, ele decretou a obrigatoriedade do ensino para crianças de 5 a 12 anos. A instituição escolar daquela época ainda era muito seletiva, ou seja, como é que acontecia o processo? Apenas alguns alunos, eles eram selecionados, eles eram escolhidos para terem acesso ao ensino público. Entretanto, o maior marco da história da educação pública veio acontecer durante o período da Revolução Francesa. Isso aconteceu lá por volta dos anos 1789. Então foi nesse ano que a França ela instituiu a primeira escola pública com gestão do Estado. 1789, primeira escola pública na França com gestão do Estado, e isso para todos os cidadãos franceses. Nos anos mais tarde, lá por 1792, a França então também protagonizou um marco na educação mundial. Que marco foi esse? Suas escolas públicas foram declaradas como laicas. O que é isso? Foram declaradas livres de qualquer influência religiosa, principalmente da Igreja Católica, que dominava todo o sistema educacional daquele período. A escola como direito de todos, isso é importante falar, né? Com o surgimento, então, da escola pública na Europa, outros continentes também adaptaram a sua educação usando aí o modelo europeu, né? Entretanto, apenas no século XX, isso lá no século XX, precisamente em 1948, foi que as Nações Unidas, ela declarou a escola como um direito de todo ser humano, e isso assegurado por um artigo da Declaração dos Direitos Humanos. E nesse artigo já estava escrito: todo ser humano tem direito à instrução. Olha o que estava escrito lá no artigo. Todo ser humano tem direito à instrução. Todo ser humano tem direito à instrução ainda gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Isso está no artigo. Obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todo cidadão, bem como a instrução superior. Porém, esta está baseada no mérito de cada um. Interessante, né? Então, veja bem. Após esse decreto, que aconteceu lá em 1948, então, após esse decreto, ficou como dever do Estado disponibilizar e manter o ensino básico regular, dando direitos aí aos pais de escolherem o modelo educacional que melhor adequasse e fizesse sentido aos seus filhos. Foi aí então que começam a aparecer os tipos de escolas. No Brasil,
no Brasil, esses modelos educacionais eles foram sendo adotados gradativamente ao longo aí, então dos anos de estudos pedagógicos nacionais e até internacionais. E atualmente as escolas então elas seguem algumas linhas. Eu vou falar para vocês de algumas linhas. A escola tradicional. Então essa linha escola tradicional é uma linha pedagógica mais comum nas escolas brasileiras. A escola tradicional, cada professor no plano está no plano central do ensino, como detentor de todo o conhecimento. Então, o professor é detentor do conhecimento na escola tradicional. E o aluno, como é que fica dentro dessa escola? O aluno, por sua vez, ele é receptor. O detentor, o professor. O aluno, receptor passivo da informação. O professor, ele transmite o ensino de uma forma clara e avalia esse aluno através de avaliações, através de provas, através de trabalhos, através de lição de casa, e que funciona como um termômetro que avalia todo o nível de conhecimento e capacidade adquirido pelo aluno de cada disciplina. A outra escola, a escola freiriana. Nessa linha, esta linha é baseada na teoria do maior pedagogo brasileiro, Paulo Freire. A escola freiriana, ela defende o desenvolvimento crítico do aluno através de ações práticas dentro de sala de aula. Dentro desta escola freiriana, o professor apresenta conteúdo para os seus alunos, levando em consideração toda a sua vivência, a vivência social, a vivência cultural, como seres humanos individuais. Então, tornando desta forma a aprendizagem mútua entre professor e aluno. O objetivo central na escola freiriana é fazer com que o aluno conheça o seu poder de transformação dentro do mundo. Ela foi idealizada para não aplicar provas. Escola freiriana não aplica provas. Ou qualquer método de avaliação não se aplica, por respeitar o ritmo e respeitar a visão de aprendizagem individual. Outra escola é a escola montessoriana, criada pela educadora italiana Maria Montessori, né? Na linha montessoriana, o que acontece? O que ela tem por ideia? Qual que é a ideia central? Então, dentro dessa escola, o aluno ele deve conseguir adquirir conhecimento de forma independente, através das atividades apresentadas pelo professor dentro da sala de aula. Dentro dessa escola, o professor é como um guia, e esse professor tem por objetivo ajudar esse aluno a criar um senso de responsabilidade pela sua própria trajetória de conhecimento, voltada então unicamente para a realização de cada um. Em seguida, nós temos que falar da escola construtivista. Nessa linha pedagógica que tem aí Vygotsky e Piaget como os principais inspiradores dessa escola, construtivistas, Vygotsky, Piaget. O aluno, dentro desta escola construtivista, ele é o protagonista do seu processo de aprendizagem. Ou seja, a educação não é uma simples transmissão de conhecimento. Ela vai funcionar como um suporte, permitindo que o aluno crie e experimente o seu próprio processo de aprendizado. Olha que interessante. Assim como na escola freiriana, né, aqui também não se aplica provas ou qualquer outro tipo de avaliação. A outra escola de Waldorf, é um sistema baseado nos estudos de Rudolf Steiner.
E visa o quê? E visa o desenvolvimento integral do aluno, ou seja, não só o aspecto intelectual, mas também o aspecto corporal, anímico e espiritual. O direcionamento dado ao aluno aqui é educação para a liberdade. Então veja, dentro dessa escola Waldorf, a educação para a liberdade, desenvolvendo aí o sentido humano em prol de uma vida social plena. O professor é escolhido para acompanhar o aluno individualmente em todos os ciclos e também não há avaliações, não existem provas. Como que aconteceu o surgimento das escolas no Brasil? A escola no Brasil, ela iniciou com um sentido religioso, né? Isso aconteceu lá no Brasil colonial, já estudamos bastante, todos sabem, né? Lá nos anos de 1549, né? A Companhia de Jesus, formada lá pelos jesuítas, né? Chegou ao Brasil usando a educação com o objetivo de catequizar índios, ensinando este índio a religião católica. A educação, por sua vez, em seu sentido pleno, com a alfabetização e ensino de ciências exatas e humanas, era direcionado apenas a filhos de nobres portugueses que residiam no Brasil naquele momento e também aos sacerdotes, que eram aí importantes figuras religiosas. Até o século XX, as escolas no Brasil eram instituições assistemáticas, com ensino tradicional e com poucos locais físicos para abrigar os alunos. Foi somente na Era Vargas, isso aconteceu em 1948, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Então foi só na Era Vargas que essa escola foi declarada com direitos a todo cidadão, assegurada pela Constituição de 1888. No século XX, muitos educadores, como Paulo Freire, modificaram o rumo das escolas no Brasil. Juntamente aí com o modelo educacional, com os modelos educacionais, trazendo novos conceitos para as funções da escola na vida do cidadão, ou dos cidadãos. As funções da escola na formação do cidadão. É importante falar. Eu vou apresentar 4 situações. A escola, como a família, tem função essencial no desenvolvimento e na formação do indivíduo. A escola, assim como a família, que fique bem claro, isso é importante saber. Além desses deveres práticos, como a alfabetização e também a missão, né? Uma missão na vida aí do aluno. Quais são, então, essas formações da escola na vida do cidadão? Primeiro, socializar. Socializar, o que é isso, socializar? Socializar nada mais é do que preparar o indivíduo para a vida. Uma vida em sociedade. Ensinar, então, a cultura, ensinar a esse indivíduo símbolos, ensinar a esse indivíduo política, linguagem nativa. Humanizar. O que é esse humanizar? Mostrar ao indivíduo as diferenças sociais, religiosas, culturais, tornando esse indivíduo apto a conviver pacificamente com os outros. Ensinar. Alfabetizar, educar cognitivamente o indivíduo, preparar esse indivíduo para um mundo profissional e um mundo acadêmico. E por quarto, desenvolver o senso crítico, né? Preparar o aluno para pesquisar, preparar esse aluno para questionar, refletir sobre todos os conceitos sociais, sobre todos os conceitos pessoais, políticos. Fazer com que esse aluno construa as próprias opiniões, fugir da possível alienação de um senso comum.
É importante também saber, nesse momento, qual é a divisão da escola básica no Brasil. Então, no Brasil, o ciclo básico de ensino ele é dividido em educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Como é que acontece essa divisão? No ensino infantil, a duração é de 4 anos. Os alunos iniciam com 3 anos, com 0 ano e vão até os 3 anos. Na pré-escola, duração de 3 anos, com alunos de 4 a 6 anos. No ensino fundamental, duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos. Lá no ensino médio, a duração será de 3 anos. Inicia-se aos 15 aos 17. Cada ciclo, isso é importante, cada ciclo ele pode ser disponibilizado por escolas estaduais. Isso na gestão de um governo estadual. As escolas municipais, por sua vez, na gestão do governo do município. As escolas particulares em gestões privadas. A importância da escola inclusiva no Brasil. Este é o maior desafio atual, Então, a escola inclusiva é o desafio, é o maior desafio da atualidade das escolas brasileiras. Por quê? A inclusão de pessoas portadoras de deficiência tem toda essa dificuldade. Bem, o Ministério da Educação, o MEC, e diretrizes de base da educação nacional, o ensino inclusivo é um ensino obrigatório no Brasil e deve ser obrigatório mesmo. Sendo dever da escola, sendo dever do Estado disponibilizar projetos que envolvam ações de integração, ações de estratégias de ensino que consigam atender a todos os alunos com deficiências ou com necessidades especiais. Entretanto, dentro desse cenário atual, é preocupante quanto à inclusão. Muitas escolas, elas não possuem boas instalações, elas não possuem, muitas vezes, tantas vezes, profissionais capacitados a lecionar e incluir esse aluno portador desta necessidade ou deficiência. Movimento Escola Sem Partido. Vou falar um pouco disso. O movimento da Escola Sem Partido ele foi criado pelo procurador Miguel Najib, isso em 2004, motivado aí pela opinião contrária a qualquer tipo de propagação política, ideológica dentro de escolas. Bem, esse projeto ele foi considerado pelo seu idealizador como não governamental e sem nenhum fim lucrativo, que tem por objetivo criar meios para que os professores não transfiram, explicitem aos seus alunos as suas opiniões morais, as suas opiniões críticas, para que os alunos não sejam influenciados nas suas próprias concepções. Essa iniciativa, ela se tornou um projeto de lei, isso lá no Rio de Janeiro, em 2014, por uma PL 2974/2014, sendo que, a partir de então, foram apresentados projetos a outros estados. Bem, venho aqui agradecer, peço aí a tua opinião, espero que esse estudo possa ter te ajudado aí de alguma forma. Muito obrigado e até um próximo estudo.